Bom, nesse vídeo eu quero falar aqui com vocês sobre um atleta que já teve passagens pelo Cruzeiro, não é muito lembrado e vive uma fase mais ou menos no Palmeiras, só que eu não acho que é um atleta assim para chegar nessa temporada. Porém, muita gente me pediu para fazer um vídeo nesse sentido e até vi muita gente comentando, né, sobre o Rony lá no Instagram, se poderia ou não ser uma volta para o Cruzeiro nessa atual temporada. Que é claro, o Cruzeiro vai fazer investimentos mais altos, a fase do Rony, por exemplo, não é incrível no Palmeiras em relação a números nesse ano, porque caiu um pouco de rendimento, né? Mas assim, acho que o principal motivo de pensar no Rony, por exemplo, seria muito mais pela torcida do Palmeiras estar com o pé atrás do jogador, né? A torcida do Palmeiras não aguenta mais o Rony, porque até o Hendrick, né, tem sido titular nessa posição mais centralizado, e faz sentido que pelo menos seria uma função de centroavante, né? Não é um ponta como jogava em outros tempos, ele joga mais centralizado e o Cruzeiro vai buscar um centroavante no mercado. Vou comentar aqui com vocês e também falar sobre o Benedetto, né? Centroavante aí que foi especulado em alguns times no Brasil, está à disposição no mercado. E será que valeria a pena o investimento? Enfim, vou comentar aqui com vocês. Só antes de começarmos, aproveite aqui para deixar seu like, também se inscrever no nosso canal. Eu me chamo Gustavo, esse aqui é o canal Cruzeiro News. Estamos bem perto aqui dessa marca de 43 mil inscritos, faltam um pouco menos de 105 inscritos aqui no canal, né? Então se você está assistindo e não se inscreveu, considere deixar seu like aqui embaixo, se inscrever, com certeza nos ajuda bastante a chegar aqui a esse próximo objetivo. Então bora aqui dar sequência para o conteúdo, que tem muita coisa, né, para falar com vocês. Bom, primeiramente quero começar falando sobre o Benedetto, onde eu vou deixar aqui, né, os números do centroavante que vai ficar livre no mercado agora em junho, quando termina o seu contrato com o Boca Juniors. Nessa temporada ele até tem jogado com menos frequência, 13 partidas e 1 gol. É aquela coisa, né? A temporada lá da Argentina começou recentemente, então o Boca Juniors fez 20 jogos nesse ano, ele jogou 13, então não é um número assim irrelevante, mas já está definido que ele não vai seguir no clube para a próxima temporada. Tem 33 anos, já foi especulado várias vezes aqui no Brasil, até me surpreende ele não ter vindo, né, para o futebol brasileiro em 2020, em 2019, porque teve várias especulações, tanto do Corinthians, né, em alguns momentos, também do Internacional, mas acabou que ele ficou só na especulação mesmo, por conta daquela Libertadores muito boa dele, né? Em 2017 foi sensacional, 24 gols em 28 jogos, aí ficou ainda mais 2 anos no Boca Juniors com bom desempenho, né? Até ir para o Olympique de Marseille. Na França, ok também, 17 gols em 68 jogos, desempenho razoável, como um reserva naquela ocasião, que era o Sampaoli, né, o técnico do Olympique de Marseille. Ainda passou no Elche da Espanha até voltar para o Boca Juniors em 2022. Engraçado que em 2022 ele volta e até vive um bom momento, né? Naquela ocasião, 16 gols em 41 jogos. Na temporada passada, já como um reserva do Cavani, 9 gols em 41 partidas, do time que chegou, né, à final da Libertadores, mas não tinha aquele time todo, numa fase bem mais ou menos também dos centroavantes. O Cavani voltou a fazer muitos gols nesse ano e aí até a chance dele continuar para ser uma sombra do Cavani foi por água abaixo e está à disposição no mercado. É aquela coisa, eu teria que ver qual que é, por exemplo, a vontade do Benedetto de jogar futebol, né? Porque, por exemplo, ele vai ter aquele ânimo de novo, né, de vir jogar no Brasil e ter uma frequência maior de jogos e ser um titular, ter uma pressão em cima dele. Então, acho que ficaria bem realmente difícil de pensar nessa possibilidade. Mas se ele tiver um físico bom, como tem tido, né, jogando com frequência nos últimos jogos, e esse interesse de jogar com garra e realmente, né, ser um cara que rende bastante para o Cruzeiro, aí eu já acho que pode ser uma alternativa. Vai depender muito. Então acho que o melhor seria chegar um contrato daqui para o final do ano, chega aí em julho, um contrato até dezembro, por exemplo, com o Cruzeiro, de produtividade. E caso ele atingir algumas metas, número de gols, de jogos, de minutos, aí então o próximo temporada ele teria um vínculo maior e até mesmo um aumento de salário, né? Acho que o melhor seria nesse caso. E você, o que faria? Até porque o Cruzeiro tem uma expectativa boa de reforços para esse meio do ano, até pelos nomes que têm sido especulados, né? São vários até aqui, está sendo até difícil acompanhar aqui no canal de tantos nomes que têm sido especulados. Enfim, qualquer novidade eu trago aqui para vocês. Antes de dar uma sequência aqui também, tem um recado para vocês da Betfair e eu quero destacar esse jogo do Cruzeiro no meio de semana contra o Leão La Calera. Tá muito boas as cotações, ó. Uma vitória em si do Cruzeiro já está pagando 1,22. Eu vim aqui então, né, para o Cruzeiro, por exemplo, marcar para ter mais de 2,5 gols no jogo, então ter mais de 3 gols e para o Cruzeiro vencer. Então aqui, ó, uma vitória simples do Cruzeiro está pagando 1,22 e eu coloquei então aqui mais de 2,5 gols, que é então essa somatória. O Cruzeiro vencendo e tendo mais de 3 gols no jogo, uma cotação aí bem interessante de 1,86. E a partir de R$ 65,00 na Betfair, você depositando pelo meu link, você já tem 100% de bônus. Então, depositei R$ 65,00, eu vou ter 130 para apostar. Se colocar 130, vai ter 242, né, caso o Cruzeiro vença e atinja esses objetivos. Ah não, Gustavo, vou depositar 65, vou apostar esses 65 e deixar os outros 65
como 100% de bônus para outro momento. Tudo bem, e aqui ó, uma vitória do Cruzeiro nesse parâmetro, voltando R$ 121,65. Eu vou tirar, por exemplo, mais de 2,5 gols, somente a vitória pagando 1,22, colocar aqui ó, R$ 65, voltaria a 79, ou por exemplo, 130, né, com o primeiro depósito, R$ 158. Então, os jogos do Cruzeiro na Sul-Americana, jogos, por exemplo, do Cruzeiro contra, né, os próximos adversários do Campeonato Brasileiro, no São Paulo na próxima segunda-feira, tudo aqui na Betfair. Bom, para terminar aqui com vocês, eu quero falar sobre essa história envolvendo o Rony, né? Que eu vou deixar primeiramente aqui o portal que perguntou, né, sobre se a torcida aceitaria essa volta do Rony ou não, que é aí então o Central do Cruzeiro, é isso, Central do Cruzeiro, valeu demais, onde teve uma grande repercussão lá nas redes sociais e eu diria que, no geral, uns 60% da torcida aceitaria e, pô, com todo respeito, né, mas o Rafael Elias hoje que é o reserva nessa posição de centroavante. Se você pensar no Rony, por exemplo, na minha opinião não tem nem comparação, tá? Acho que é um cara que seria muito interessante para o Cruzeiro. É claro, do ponto de vista financeiro, não sei até que ponto o Cruzeiro estaria disposto a fazer um investimento nele, que seria bem alto. Só para você ter uma ideia, ele foi comprado por 38 milhões de reais, né? Junto ao Atlético Paranaense, e isso foi há muito tempo, foi em 2019 ainda. Então, tipo assim, hoje eu diria que ele tem um valor de mercado pelo menos ali na casa de uns 45, 55 milhões. Até porque aqui no Brasil ele não está valorizado, mas vai ver, né? Quando o Palmeiras recebe a proposta dele lá da Arábia Saudita, não tem o menor interesse em negociar o centroavante. Que nesse ano, igual eu falei, não vive uma fase legal. Eu deixei aqui os números, 27 jogos no ano, é muita coisa. Ele deve jogar todo jogo no Palmeiras, né, cara? Meu Deus. 27 jogos, mas só 5 gols e 3 assistências. Se ele jogasse ainda como um ponta, que foi o papel que ele fez no Atlético Paranaense, no início dele no Palmeiras, tudo bem, mas ele tem jogado centralizado. Então é um número muito ruim realmente nesses últimos jogos. Mas eu diria que é o seguinte, se ele continuasse com essa fase de gols baixo e mesmo jogando com frequência, poderia ser mais viável pensar na sua saída, por exemplo, no ano que vem. Porque nesse ano ele já tem 4 participações em jogos na Série A, com certeza em julho já vai ter chegado em 7 jogos, então para esse ano descartado. Mas para o ano que vem, acho que aí se continuasse nessa situação, poderia ser viável, só se o Cruzeiro fizesse um grande esforço financeiro, né? Aí pagar 40 milhões de reais para tirar ele do Palmeiras, mais aí 800 mil, 1 milhão e 200 mil por mês de salário. Eu sou o maior fã dessa ideia? Não, eu não sou fã realmente de trazer um jogador com esse nível de salário. A questão financeira para mim ainda é muito importante. É claro, é um jogador que entregaria muito. O contrato dele com o Palmeiras não está longe do fim, tem só mais um ano e meio, né? Até o final do ano que vem, de 2025. Mas um valor muito alto de salário e comprar ainda, né, por 50 milhões, um atleta de 29 anos, 50, 40 milhões, enfim. Eu acho muito alto e não seria a postura que eu queria ver aqui no Cruzeiro. Só lembrando que o Endrick vai deixar, né, o Palmeiras no meio do ano, e aí, na minha opinião, é natural, né, que o Rony assuma essa função como titular. E quem sabe não consiga dar a volta por cima também. Até porque os números dele nos últimos 5 jogos até que melhorou. 5 partidas, 1 assistência e ainda marcou 2 gols. Então tem conseguido dar essa volta por cima na temporada. Eu gosto muito, um atleta que infelizmente não teve uma passagem e uma sequência maior pelo Cruzeiro. Em 2015, né, chegou para a categoria de base vindo do Remo. No Remo ele tinha 5 gols em 22 jogos, já chamava muita atenção. No Cruzeiro jogou só pelo time sub-20, 6 partidas e 1 gol. E aí foi emprestado para o Náutico em 2016 e para uma equipe lá do Japão, né, 2 anos seguidos, muito bons. E aí então quando vendeu ele para o Atlético Paranaense, se eu não estiver enganado agora, por 3 milhões de reais. Aí no Atlético Paranaense 2018 bem discreto, mas 2019 e 2020 teve um desempenho, 2019 né, sensacional, e aí 2020 já foi para o Palmeiras. O Cruzeiro perdeu uma grana boa, hein? Se tivesse mantido pelo menos 20, 25% dele de uma venda futura, mas não foi o que aconteceu quando negociou ele junto ao Atlético Paranaense. Pode deixar sua opinião aqui embaixo nos comentários sobre o jogador. Já falou algumas vezes do Cruzeiro também, né? Não tem nenhuma mágoa, até porque o Cruzeiro naquela época era uma bagunça. Inclusive quem não quis, né, a permanência dele foi o Mano Menezes, que quando foi contratado pelo Palmeiras, quem era comandante do Palmeiras era o Mano Menezes, né? Então o Cruzeiro teve um azar gigante nesses últimos meses que não está escrito, seja com o Estevão Willi, seja com o Vitor Roque, o Rony, né, muita incompetência também. Enfim, deixa a sua opinião aqui embaixo. Outras sugestões de conteúdos vão estar aparecendo aqui na tela final para vocês. E nos vemos então numa próxima. Valeu!